muitas pessoas viram pra mim e falam: é fácil você falar de emagrecimento. Você fala de emagrecimento com maior tranquilidade porque você é magra, você não sabe o que é isso. Mas eu posso afirmar para vocês que eu sei sim o que é isso porque eu já passei por todo esse processo. Eu sou filha do primeiro casamento dos meus pais, eu sou filha mais nova, sou a caçula. E meus pais sempre foram donos de padaria, né? Então em casa sempre tinha muitas guloseimas, sorvetes, salgadinhos. Não tinha tanta parte de padaria, tipo pão, croissant, pão de queijo. Mas a minha mãe sempre levava para casa essas coisas industrializadas mesmo, salgadinho, Gatorade, bolacha recheada, enfim. Minha casa era recheada dessas coisas. Tanto que eu vejo que as minhas irmãs sofrem muito com isso, né? Por gostar dessas coisas, né? Porque quando eu tinha 5 anos, minha mãe parou de trabalhar. Então ela começou a cuidar mais da nossa alimentação. Agora minhas irmãs não. Então elas realmente consumiam do que vinha da padaria mesmo, tá? E aí, assim, sempre, desde pequena, meu sonho era dançar. Era dançar jazz, na verdade, era isso que eu queria. Porque eu brincava com a minha prima na época fazia aula de jazz, aí ela fingia que era minha professora e eu achava aquilo incrível, né? Primeiro que eu era fã da minha prima, assim, número 1, então... E aí eu sempre tive esse sonho, eu enchi o saco da minha mãe pra me levar, porque eu queria fazer aula de jazz, enfim. E aí minha mãe me levou pra fazer aula de jazz, mas eles não me aceitaram, porque era só a partir dos 12 anos de idade. Na época eu tinha em torno entre 4 e 5 anos de idade. E aí eles indicaram uma academia de balé clássico. E aí minha mãe me levou para fazer uma aula sem compromisso. E eu adorei, né? E a partir de então eu comecei a viver esse sonho de ser bailarina. Eu ia para as aulas felizes, infeliz, enfim. Então isso para mim foi muito bom, né? Mas assim, todo mundo sabe que o balé clássico ele é um pouco ingrato, né? Porque eles definem uma boa bailarina com o peso. A bailarina ela tem que ser magra, a bailarina tem que ser longilínea, tem que ser grande, tem que ter pernas compridas, braços compridos. E nem sempre toda criança, toda menina se enquadra nisso, né? Porque nós temos o biotipo dos nossos pais, né? Da nossa mãe ou do nosso pai, às vezes a gente tem um quadril maior, ou então tem mais peito, né? Então, e tudo isso pro balé não é legal. Então, eu sofri com isso e eu vejo que as crianças, as bailarinas sofrem com isso, né? Então eu comecei a dançar, tal, fazer balé clássico, mas ainda não tinha essa cobrança, né, do peso e tudo mais. Na época eu era até magra, enfim. Mas quando chega aquela idade que todas as crianças ficam mais gordinhas, mais cheinhas, né? Eu passei por isso, gente. Quando eu tinha em torno de 8, 9 anos, eu comecei a engordar muito, né? Comecei a ficar bem barriguda mesmo, né? Meu rosto era tão redondo assim que eu não tinha queixo, era uma papada aqui assim, sabe? Então começaram a fazer as cobranças no balé por conta do meu peso. E eu tinha assim todas as condições que uma bailarina gostaria de ter, né? Eu tinha perna em X, que a gente fala, que é a hiperextensão do joelho. Eu tinha um colo de pé incrível. Eu ainda tenho tudo isso. Eu tenho colo de pé. Eu tenho uma facilidade com o andeor, que é o pé, né, aberto, né? Igual falam que bailarina anda de pé de pato, enfim. Andam com o pé aberto. Então eu tinha essa facilidade, né, de ter o andeor, de ter o colo de pé, a perna em X, enfim, tudo isso as bailarinas gostariam de ter, né. Eu lembro que minha professora ficava tão chocada com o meu físico que todo mundo que entrava na sala de aula pela primeira vez, ela apontava pra mim e falava: olha aquele, estica a perna, Marcela, eu esticava, estica o pé, Marcela, eu esticava, enfim, ela ficava mostrando pra todo mundo porque ela achava aquilo incrível, né. Na época eu não entendia muito bem, mas ok. E aí, na escola de balé, a gente tinha um boletim que mostrava para os pais como estava o nosso desenvolvimento referente à dança, referente à musicalidade, à disciplina. E aí vinha, né, uns 5 a 6 quesitos, né? Era pequenininho, o boletim não era tão grande. E aí, as notas eram dadas por letras, né? R de ruim, bom e ótimo, né? E E de excelente.
Então, gente, eu tinha excelente em quase todos os quesitos, tá? E eu comecei a ter a letra R no meu boletim, referente a físico. E aí vinha a observação embaixo. Bailarina precisa cuidar da alimentação e emagrecer, bailarina precisa perder alguns quilos, bailarina... E começou a vir os boletins, se eu não me engano era por trimestre, ficou uns 2 anos nisso, vindo só as notas, né, boas, excelentes em todos os quesitos e na parte de físico aquele ruim, né. E eu era uma criança que eu me cobrava muito, né, enfim, queria perfeição. Sabe aquela coisa do pai ou mãe, você chegar e falar, olha mãe, tirei 9, por que não tirou 10? Era bem isso que eu tinha em casa, então eu me cobrava muito. Ver aquele R de ruim, até que minha mãe não pegava tanto no meu pé, mas pra mim aquilo pesava. Pra minha mãe o mais importante era eu tirar 10 na escola, o balé pra mim, pra ela, né, era uma diversão, mas pra mim não. Eu queria sim ser uma bailarina profissional. E aí isso começou a me pesar, eu comecei a ficar cada vez mais ansiosa. E, gente, ansiedade e comida tá ali, ó, lado a lado. E aí eu comecei a descontar na alimentação, a comer mais e mais ainda. Mas não era comer comida, a comida eu não gostava. Eu não gostava de comer comida, arroz, feijão, bife. Eu era super difícil de comer salada, legumes, frutas, eu não gostava de nada disso. Tanto que minha mãe tinha que disfarçar, às vezes, quando ela fazia as coisas, enfim, para eu conseguir comer, né? E a minha melhor refeição, a refeição assim que eu me deliciava, que eu amava, era o café da tarde. Lembra que eu falei pra vocês que meus pais eram donos de padaria e aí tinha bolachas em casa, bolos, enfim. Gente, sem brincadeira, eu tomava uma caneca assim de café com leite à tarde. E em casa, na cozinha, tinha uma TV, né? Antigamente esse hábito era muito comum, de ter uma TV na cozinha. E eu sentava ali na mesa, eu ficava com a xícara de café com leite, né? A TV ali ligada na sessão da tarde ou na novela Malhação, enfim, era algum programa à tarde. E pegava ou um pacote de bolacha passatempo, que eu amava, ou um pacote de bisnaguinha, ou um pacote de bolo daqueles Pullman, sabe? Ou panko, que tinha de coco, laranja, chocolate, enfim. Então, era um desses 3 que eu comia. E aí, era um pacote inteiro de bolacha que eu comia. Ou então, meio pacote de bisnaguinha com manteiga. Ou meio bolo da panko. E, gente, eu ia comendo e comendo e comendo e nem via passar. Quando eu via, pronto, acabou o pacote de bolacha, eu levantava, enfim. Mas eu esperava o dia inteiro por aquele momento de comer ali, de sentar na frente da TV e comer, porque eu amava tudo aquilo. Eu não gostava de comida, eu gostava de comer aquilo, essas besteiras. Era isso que eu amava comer. E aí, gente, teve um belo dia, que eu acho que minha mãe não acordou muito feliz, mas graças a Deus teve esse dia, que ela chegou em casa e eu estava naquele meu momento feliz do dia, tomando meu café da tarde. E ela chegou, eu lembro que eu tava comendo bisnaguinha, eu nunca esqueço dessa cena. Ela chegou, pegou o pacote de bisnaguinha, tirou 2 bisnaguinhas, colocou do meu lado e guardou o restante no armário. E falou, a partir de hoje você vai comer pouco, é esse o seu café da tarde. Gente, aquilo pra mim foi um insulto, aquilo pra mim foi uma tristeza tão grande. Eu fiquei pé da vida com a minha mãe, fiquei brava e subi e fui chorar no meu quarto. Chorei, que ela não podia fazer isso comigo, que ela, enfim, que ela acabou com o meu café da tarde, com a minha melhor refeição. Enfim, subi super chateada, não entendi os motivos da minha mãe, mas fiquei chateada. E como eu falei, eu tinha em torno de 8, 9 anos, né? E aí, gente, a partir desse dia, eu comecei a emagrecer. Aí eu comecei a ficar feliz, fui ficando, né, mais empolgada, porque as pessoas me elogiavam, né, no balé e tudo mais, que eu tava mais magra, que eu tava bonita e tudo mais. E aí eu fui me empolgando, né, fui emagrecendo, até que eu fiquei super magra. E eu consegui sustentar isso dos 10, 11 anos até os 13 anos, tá? E aí eu comecei a ter papéis mais importantes dentro do balé. Então eu comecei a me esforçar mais. Fui titular de um time de futebol também, enfim, eu tinha uma vida super ativa, super hiper ativa. Eu jogava futebol, treinava basquete, vôlei e ainda tinha o balé.
Só que aí o balé começou a exigir um pouco mais, eu tive que ir deixando os esportes. Fui assumindo papéis importantes dentro das coreografias do balé. E aí isso foi me deixando muito feliz. E até que veio aí o primeiro balde de água fria, né? Eu me machuquei, eu tive uma fratura por estresse na perna. Fratura por estresse é quando você faz muito esforço físico e seu corpo não tá preparado, né? E eu tive que ficar parada por 2 a 3 meses, né? Sem fazer o balé clássico, sem fazer o ritmo de atividade física que eu estava fazendo. Na época, minha mãe até me matriculou numa natação, porque era um exercício sem impacto, era a única coisa que eu podia fazer. Mas era só 45 minutos por dia, então isso me preocupava muito. E para piorar, a natação, depois que a gente nada, né, a gente tem uma fome de leão. Aí isso me descabelava mais ainda, porque eu não queria passar por aquele sofrimento de novo, de estar acima do peso. E aí, gente, começou mais uma vez os questionamentos sobre peso, a ansiedade, essa coisa de comer muito, enfim. E pra juntar tudo isso, nessa época eu fiquei mocinha também. E aí, assim, juntou tudo, foi aquele reboliço, engordei um pouco. E a partir desse dia, gente, eu não consegui ter mais controle do meu peso. Não que eu fiquei obesa, com sobrepeso, mas pro balé clássico não tava legal, não tava ainda dentro dos níveis, assim, ideais. E aí começaram as cobranças de novo. Poxa, você tem um físico lindo, colo de pé, o andeor, a perna em X, mas seu peso não ajuda. E foram vindo as cobranças, e eu tentando emagrecer, fechava a boca, mas lógico que eu não tinha um acompanhamento com uma nutricionista, não tinha acompanhamento com nenhum médico, era eu e eu mesma. Então eu fazia coisas malucas mesmo, sabe? Ficava sem comer, não queria comer nada, e depois ia e comia coisa errada, entendeu? E eu não gostava de legumes, de verdura, de fruta, então era super difícil pra mim. Então, na verdade, eu tinha que me alimentar bem pra conseguir emagrecer, mas eu não gostava de tudo isso. Então, minha mãe, de novo, tentando, né, mascarar tudo, aí colocava alguns molhos diferentes, enfim, mas não era o ideal, né? E aí foi indo, gente, isso durante a adolescência toda, né, esse sofrimento, eu vendo minhas amigas magras evoluindo bem no balé e eu nada, e eu fui ficando triste, fui vivendo isso, aí chega na época dos namorados, aí os hormônios estão todos à flor da pele, né? E aí fica mais difícil ainda. Enfim, aí chegou o último ano do colégio, onde minha mãe queria que eu me inscrevesse em todos os vestibulares possíveis e inimagináveis. E pergunta, eu sabia o que eu queria ser da vida? O que eu queria fazer? Gente, não tinha a mínima noção do que eu queria ser, nada do que eu queria estudar. Eu gostava de animais, porque eu montava cavalo, né? Que a minha família sempre teve cavalos, a gente participava de provas e tudo mais. E aí eu falei, ok, eu posso ser veterinária. Não, veterinária isso não é vida e não sei o que. E vinha aquelas barreiras, né? De pai e mãe, não, porque veterinário ganha mal e não sei o que. Eles nunca pensavam, não é que a gente tem que fazer, tem que estudar o que a gente gosta, né? Realmente pra gente conseguir evoluir aí na carreira e tudo mais, né? E aí eu não sabia o que eu queria na minha vida. E minha mãe me atormentando. Aí teve um dia que eu virei pra ela e falei, mãe, na real, sabe o que eu quero ser? Sabe o que eu quero fazer? Eu quero dançar. É isso que eu quero pra minha vida. Eu quero dançar, viajar pelo mundo, dançar, enfim, curtir tudo isso e ser uma bailarina profissional. E aí minha mãe não acreditava nisso. Então eu precisava viver o meu sonho, porque naquele momento eu estava vivendo uma angústia. Imagina uma pessoa dividida em duas estradas, sabe? Em duas estradas assim. Uma estrada que me levava para a felicidade, que eu amava, que era a dança, que eu estava vivendo um sonho, que eu amava estar ali, ser esforçada. Qualquer dificuldade que eu tinha para mim era um desafio, eu corria atrás, eu me esforçava, eu era disciplinada, eu melhorava minha técnica cada dia mais. E na outra estrada era a infelicidade, daquela angústia que eu tinha mesmo. Poxa, eu tinha todas as condições que uma bailarina desejava ter, eu tinha colo de pé, eu tinha andeor, eu tinha perna em X, enfim, e o peso? O que eu faço com esse peso maldito? Era isso que me dividia mesmo, eu ficava vivendo essa angústia, né? E
E aí eu não confiava em mim de verdade, porque o peso me derrubava, entendeu? O peso não me deixava eu ser a bailarina perfeita que eu queria ser. E como eu sempre tive muita cobrança e eu me cobrava muito, então pra mim ainda não estava perfeito. E aí eu não passava essa confiança pra minha mãe. Então aí ela não acreditava nessa história de dançar. E, gente, e lá no fundo, eu sempre tive um sonho também, né? Além de ser uma bailarina profissional, era de morar fora do país. Em algum lugar, por algum tempo, enfim. Eu tinha vontade de sair do Brasil e morar em algum lugar, tá? Nem que fosse, sei lá, na China, nada a ver, mas eu queria ir para algum lugar. E aí eu tinha uma amiga que ela ficou 6 meses morando em Chicago e ela dançou no Ballet Chicago por 6 meses. E aí ela voltou de Chicago, né? E essa minha amiga, nós sempre fomos lado a lado no balé. A gente tinha as mesmas técnicas, a gente sempre pegava praticamente os mesmos papéis, e dividia, né, as mesmas aulas, enfim. E aí ela conseguiu, ela foi pra fora, ela dançou lá fora, no Ballet Chicago e tudo mais. Eu achei aquilo o máximo. Eu, caramba, por que fulana conseguiu e eu não, né? Vamos ver o que ela fez. E aí um dia ela voltou de Chicago, foi fazer uma aula lá com a gente. Eu cheguei pra ela e perguntei, como que você conseguiu ir, né, dançar fora, dançar nesse Ballet Chicago, como é que foi essa experiência? Ela contou que a experiência foi incrível, a cidade é maravilhosa, que ela aprendeu muito técnica, foi muito bom em termos do balé clássico também, que ela evoluiu muito, e foi assim, sensacional. Eu assim, ela contando e eu maravilhada com tudo aquilo, eu já me imaginando lá fora e tudo mais. E aí eu falei, nossa, mas foi difícil conseguir essa bolsa de estudos? Ela falou, olha, eu gravei um vídeo, eu mandei e eles me aprovaram. Ela, por que você não manda? Era essa pergunta que eu queria. Era esse empurrão que eu queria. Vai lá e manda. Manda um vídeo pra eles. Quem sabe eles não te aprovam? Gente, eu combinei com a minha professora um dia, né? E gravamos uma aula inteira, né? E eu ainda gravei em CD, nem mandei por vídeo. Mandei com algumas fotos, coloquei o endereço e mandei via Sedex. E aí mandei um e-mail para eles falando que ia chegar lá, tal. E eles receberam meu vídeo, assistiram, eu acredito que eles assistiram, né? E aí eles falaram, parabéns, responderam no e-mail, né? Você ganhou uma bolsa de 50% de estudos aqui no Ballet Chicago. Aí eu, uau, que legal, né? Aí eu falei, pera lá, 50%? Aí eu respondi, então, queridos, né? Gostaria de agradecer pela oportunidade e tal, mas eu não tenho condições, meus pais não têm condições de bancar os outros 50%. Será que vocês conseguem melhorar aí esse percentual da bolsa de estudo? E aí eles responderam de volta falando que ok, eles iriam abrir uma exceção e iam me dar 75% da bolsa de estudo. Aí eu respondi, infelizmente eu não vou conseguir ir, porque realmente a minha família não tem condições de bancar a escola, os 25%, e ainda mais bancar a moradia, a alimentação, né? Porque a gente mora no Brasil, tem a questão do dólar, que acaba sendo mais caro, enfim, expliquei toda a situação, que era realmente realidade, gente, não tinha condições. Balé lá fora não é barato, é caro, entendeu? É uma modalidade muito cara para dançar, então eu respondi isso para eles. E aí, no final, eu joguei a seguinte pergunta, gente. Falei, o sim, o não eu já tenho. Agora eu vou correr atrás do sim. Então, eu perguntei, o porquê que vocês não me dão a bolsa de 100% de estudo? Qual é o real motivo? O que eu preciso fazer para que vocês me dão a bolsa de 100%? E aí, gente, veio o balde de água fria. Pá! Aquele dia, eu acho que assim, eu acordei pra vida. Eles responderam que eu não tinha ganhado de primeira a bolsa de estudo de 100%, porque eu estava acima do peso para
em comparação com todas as meninas do Ballet Chicago. E aí, gente, esse foi o meu dia do chega. Sabe o dia do chega? Que você não aguenta mais? Foi aquele dia. Chega de desculpa, chega de viver no meio termo, chega de ser 75% se eu posso ser 100%, chega. Foi o dia do chega da minha vida. Aquele balde de água fria me fez acordar para o que eu estava vivendo, para o que eu estava fazendo com a minha vida, com a minha história e com o meu sonho. Eu tinha ali na minha mão a oportunidade de viver 2 sonhos ao mesmo tempo. O sonho de morar fora e o sonho de dançar como uma bailarina profissional. E eu não perdi essa oportunidade. Eu vivi tudo isso. Então, naquele momento, eu respondi: se eu me comprometer em perder peso, vocês me dão a bolsa de estudos de 100%? Quantos quilos vocês querem que eu perca? Eu perco. E aí eles responderam: ok, se você se comprometer, você terá a bolsa de 100% de estudo. E eles responderam que eles não sabiam dizer o quanto que eu tinha que perder. Eu realmente tinha que estar magra lá. E, gente, a minha passagem estava para o dia 10 de junho. Isso já era final de janeiro. Ou seja, eu tive menos de 6 meses para perder peso, tá? Eu lembro que na época eu devia pesar uns 67 quilos. E eu queria, porque queria, meu sonho era chegar abaixo de 60, pesar 59 quilos. E aí eu perdi, gente. Mas assim, não vou dizer pra vocês que foi fácil, não, tá? Foi bem desafiador. Porque na época eu trabalhava com a minha irmã com buffet, eu dançava, eu tinha que estar, né, na academia sempre, de balé. E aí eu tinha que melhorar alguma coisa. Só que assim, eu já tinha um nível de atividade física puxado. A gente fazia balé das 5 da tarde, 4 ou 5 horas da tarde, até as 8, 9, 10 horas da noite. Então, o que eu vou fazer? Eu já tinha, querendo ou não, um nível de atividade física puxado. O que mais que eu vou colocar? Aí eu comecei a cuidar da minha alimentação. Na época eu não passei com nutricionista, né? Leiga do assunto, deveria ter passado, mas não passei. Eu passei com médico ortomolecular, que ele me orientou basicamente a alimentação, né? O que eu deveria melhorar, o que eu não deveria. Eu contei pra ele mais ou menos como que eu tava fazendo. Ele me entupiu de vitaminas. Não sei se aquilo me ajudou no meu metabolismo, mas ele falou que eu fazia muita atividade física, então aquela história de radicais livres, enfim, então ele me passou um monte de vitamina C, vitamina E, enfim, eu comprei e tomei tudo, né? Tudo que falavam pra mim que era bom eu fazia. E além disso, gente, cuidei da alimentação, me virei para incluir legumes na minha vida, porque era uma coisa muito difícil, tá? Então, realmente, eu vivi todo esse projeto com garra, com unhas e dentes, enfim. E além disso, além de cuidar da alimentação, já fazer um nível de carga de atividade física, querendo ou não alta, né? Era de segunda a sábado desse jeito. Eu incluí mais atividade física, louca, né? Mas inclui, gente, eu tinha até junho para emagrecer, então eu fiz o possível e o impossível para conseguir emagrecer, tá? Não fiz dietas loucas, eu comia a cada 2, 3 horas, comia fruta, comia castanhas, enfim. Reduzi um pouquinho do carboidrato, mas não foi o que eu excluí drasticamente na minha vida. O que eu excluí drasticamente na minha vida? Besteiras que eu acabava comendo e o final de semana que acabava comigo também, né? Porque a gente tem festa, tem a parte social, enfim. E como que eu fiz para excluir o final de semana, né? Não excluir o final de semana, eu tinha vida social. Mas, minha amiga, eu tinha uma colega que fez o colegial comigo, que estava tentando passar em medicina. E aí ela fazia aquele cursinho que chamava poliedro. E o poliedro, ele é de segunda a segunda. As pessoas até acabam morando perto dele, né? Que ele fica na Paulista, ali na região da Paulista, Consolação, enfim. As pessoas acabam até se mudando para lá, para perto, para conseguir viver isso, de segunda a segunda estudar. E aí o nome do meu projeto também chamava poliedro. Eu e mais uma amiga que também fazia balé comigo, ela fingia que estava junto comigo nesse projeto poliedro, né? Tanto que ela até emagreceu um pouquinho na época também,
Mas depois ela me contou que ela não fazia de segunda a segunda, era só de segunda a sábado, ou de segunda a sexta, enfim. E aí, gente, eu vivi todos esses projetos com, como eu já falei, com unhas e dentes. Eu queria, porque queria viver esse sonho de estar lá. Eu queria, antes de ir pra lá, já ter baixado dos 60 quilos, enfim. Então, era de manhã atividade física, eu incluí mais atividade física no meu dia a dia. Eu fazia corrida, ia pra academia, fazia aquelas aulas de jump, enfim. Ia trabalhar com a minha irmã, ela tem um buffet de eventos e tudo mais, trabalhava no escritório, vendia festas, enfim, porque eu precisava juntar um dinheirinho também para ir pra fora. E à tarde eu ia pro balé e ficava lá até a noite, enfim. E era essa vida, gente. E assim, foi a fase que eu mais me organizei. Eu lembro que eu chegava às 10 horas da noite em casa, eu já organizava minha roupinha pro outro dia e já começava outro dia, entendeu? Eu acordava em torno de 5h30 da manhã pra já ir pra academia, fazer aula das 7 e tudo mais. Então, gente, eu vivi todos esses propósitos. Eu peguei esse meu propósito, que é um ponto muito importante no emagrecimento. Não adianta você ter o propósito de emagrecer, porque projeto verão 2020. Não. Isso tem que ser algo forte para você. Por que você quer emagrecer? Você quer emagrecer para ter saúde, para brincar com seus filhos? Você quer emagrecer porque você quer engravidar daqui a um tempo? Você quer emagrecer por quê? Não tem que só ser para vestir uma roupa legal no final de semana. Isso não é forte o bastante para te tirar da cama cedo. Isso não é forte o bastante para você se abdicar das coisas, não consumir doce como você gostaria de consumir realmente, ou gordura, ou carnes gordurosas, ou ir na churrascaria, ou ir no fast food. Isso tem que ser forte bastante para te tirar de todas essas armadilhas, né? Essas coisas que te sabotam, tá? Então, eu vivi esse meu propósito com unhas e dentes. E consegui, sim, emagrecer. Cheguei aos 58 quilos. Lá, eu tava aqui no Brasil já puxando os cabelos de pensar que eu ia morar num país onde só tinha fast food, onde só tinha gordices, onde só tinha, enfim. E eu já tava aqui no Brasil puxando os cabelos. E lá, gente, eu consegui me manter, eu até emagreci um pouquinho mais, fiquei bem magra, cheguei até os 55 quilos, tá? Saí daqui do Brasil com 58, 59 quilos. Chegando lá, fiquei com 55 quilos. Mas uma coisa muito importante foi que eu entendi o meu propósito e eu passei isso pra minha família. Minha família, na época, me achava louca. Imagina, fica fazendo tudo isso de atividade física. Imagina, você vai vir pra comer na churrascaria pra comer só isso. Porque eu não deixei de viver a parte social, eu não fiquei trancada em casa. Eu ia com eles, mas comia pouco, não tinha nenhum problema. Comia pouco, porque foi uma questão de escolha. Eu escolhi viver meu sonho. E aquilo pra mim tava tudo certo, tava leve, entenderam? Então, isso foi o que me ajudou, esses pontos, né? Eu vivi esse sonho, eu morei naquela cidade que foi incrível. E assim, eu não me arrependo de nada, gente. Eu não me arrependo de ter me abdicado de muitas coisas. Eu não me arrependo de ter me esforçado tanto na atividade física. Eu não me arrependo nem de ter ido morar fora, eu não me arrependo de nada. Foram 6 meses que eu vivi intensamente o meu sonho de ser uma bailarina profissional mesmo, porque lá não era uma escola profissional, mas o nível que eles puxavam era profissional, era puxado, né? E além do mais, que eu consegui manter o peso, manter tudo que eles me pediram realmente. Eles ficaram, assim, muito felizes, né, comigo, com a minha evolução, por eu ter chegado lá magra e tudo mais. E eu também. Eu tava vivendo os meus 150% do 100%, entenderam? Então, lá eu não deixei a peteca cair, mesmo estando num país de fast food. Eu mesma fazia minha comida, eu encontrei mercados perto de casa e eu ia lá e comprava tudo que era mais saudável e fazia. Lógico que como eu morei com algumas brasileiras, então a gente tinha uma vez por semana que a gente acabava comendo, experimentando, né, algum restaurante diferente. Eu lembro que a gente fez uma lista de restaurantes que a gente queria ter, que a gente queria ir, e cada final de semana a gente ia uma vez por semana. Então, realmente eu consegui emagrecer comendo de tudo, entenderam? Mas eu reduzi as quantidades, não deixei de comer coisas que eu gosto, tá? Isso que é muito importante.
E, gente, é só você fazer um projeto. Eu fiz um projeto, né? Onde eu incluí mais atividade física, onde eu melhorei a alimentação, e aí eu consegui sim viver esse meu propósito de verdade. E como eu falei, as pessoas vão te achar louca, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece, tá bom? E, gente, eu tive somente menos de 6 meses para chegar nesse peso que eu falei para vocês. Então, ou seja, eu tinha prazo para isso. Porque minha passagem já estava comprada para o dia 10 de junho. Eu tinha que me apresentar lá no dia 11 de junho, magra, tá? Então, quando as pessoas viram e falam para mim, ai, você fala disso com tanta tranquilidade porque você é magra. Não, eu já passei por esse processo, sim. E eu, mais do que nunca, consigo te ajudar a chegar, sim, no emagrecimento saudável. E, gente, eu posso te dizer uma coisa, eu consegui tudo isso e não foi fácil, foi desafiador, tá? E esse foi o meu dia do chega, né? Esse dia que eu tive um estralo de mudar tudo para viver o meu sonho. O meu sonho estava ali, ó, na palma da minha mão. Eu fiz o quê? Agarrei e fui viver isso. E você já teve um dia do chega? Que você tomou alguma atitude drástica na sua vida? Até quando você vai ficar esperando? Até quando você vai ficar dando desculpa para que você consiga atingir os seus objetivos, tá? Você tá esperando o quê? Compartilha aqui embaixo no vídeo se você já viveu um dia do chega, tá bom? Que eu quero saber da sua história. E se você ainda não teve esse dia, chega de desculpa, chega de historinha, corra atrás dos seus sonhos. Só você pode correr nos seus sonhos. Os seus sonhos estão na sua mão, tá bom? Um grande beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado da minha história e eu quero que vocês vivam a história de vocês da melhor forma possível. Viva o seu propósito, tá? Até mais!